Cauê, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Que Tudo isso. seu, a palavra é sua agora. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, né, eu queria agradecer aí o convite para um assunto tão importante, né, um assunto que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado para conversar sobre isso. É um assunto que eu acho legal a gente estar sempre retomando, não morrer com ele, né, em uma palestra, em um ciclo, mas sempre estar se renovando com relação a isso, porque no dia a dia de trabalho, a gente acaba. Eu não sei o que acontece, eu acho que vou trazer muito disso para vocês. Eu não sei o que acaba acontecendo com nós, profissionais de saúde, e a gente acaba. A gente sabe de tudo isso, da questão da humanização, e a gente acaba deixando de lado, não sei se pela frieza, pela a forma como a gente trabalha, enfim, por tudo. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu sei que o Murilo me passou algumas coisas que vocês já tiveram, né? Falaram sobre criação do SUS, alguns pontos sobre prescrição, acesso a medicamentos. E hoje eu tentei trazer de uma forma, acho que quem já viu eu falando ou já segue minha página, trazer de uma forma muito prática essa questão da humanização, né? Às vezes a gente fica muito apegado a conceitos e a gente não sabe como de verdade colocar tudo isso em prática e de verdade, né, fazer isso acontecer. O Murilo me apresentou aí já, né, com esse monte de papelada aí, né, Murilo? Eu não costumo falar muito sobre títulos, mas dentro de tudo isso que ele falou, eu venho trabalhando sempre com a parte clínica, né? O contato direto ao paciente, o contato com equipes, né? É uma coisa que eu quero deixar bem claro hoje. Eu sei que tem outros profissionais aí. Não é porque talvez você trabalhe no seu consultório isolado ou não tenha uma equipe que você não possa contar com outros profissionais ali de fora do estabelecimento que você está. Então, eu quero que vocês tentem aproveitar ao máximo essa questão, principalmente de comunicação, essa importância de como cuidar dos pacientes que eu vou trazer para vocês. E aí eu já quero começar dando uma mudada aqui, né, no título que a gente acabou falando. Hoje a gente vai falar bastante sobre a questão da importância não só, né, para o profissional farmacêutico, mas a gente sabe que a humanização, o atendimento humanizado, ele é importante para a equipe de saúde, é importante para o paciente, é importante para o sistema de saúde no geral. Então, eu vou trazer algumas coisas com relação à prática farmacêutica, mas que eu tentei deixar de uma forma que se encaixe para todos os profissionais. Deixo à vontade aí para vocês, tá? Quem quiser interromper durante a palestra, eu queria que fosse uma conversa e não eu ficar uma hora aqui falando. Fiquem à vontade, eu vou em um momento ou outro dar uma olhadinha no chat aqui para ver se tem alguma coisa. Qualquer coisa, podem abrir o microfone e me interromper. Então, com relação aí aos conceitos, né, eu acredito que vocês já tenham visto, e acho que eu já deixei claro que eu sou um cara que não curte muito conceitos, né, mas quando a gente vai falar de humanização, a gente encontra diversas coisas, né, a gente liga muito a questão de humanização somente com o SUS, e a outra coisa que eu também quero deixar mais amplo um pouco, a gente pode trabalhar todo esse contexto de atendimento humanizado, do cuidado ao paciente, não só no SUS, né? A gente sempre associa muito essa questão de humanização, né? Porque foi uma política, enfim, aplicada no SUS, ou né, uma tentativa de aplicação. Mas a gente tem que pensar, né, nessa questão de humanização no geral, dentro, fora do SUS, onde quer que a gente esteja trabalhando e atendendo os nossos pacientes. Então, nós temos, né, que o conceito é a ação, o efeito de humanizar, de tornar humano, conjunto de valores, técnicas, comportamentos, ações, uma atribuição de caráter, né, de condição humana ali ao atendimento, é uma aposta ético, estético, política, alguns conceitos, quando eu leio, eu nem entendo algumas coisas, né, que eles colocam, as práticas e recursos voltados para ampliação do relacionamento entre o profissional e o cidadão. E eu, como sempre, né, eu tento desconstruir todos esses conceitos para a gente enxergar uma forma, um caminho mais fácil da gente aplicar isso. Quando a gente coloca a humanização lá no Google, nós vemos diversas imagens, né, de questão de cuidado do profissional com o paciente,
Mas aqui eu já quero deixar um ponto bem crítico, né? A gente sabe que na prática está um pouquinho distante disso, obviamente que não tem como a gente generalizar, mas falta muito dessa questão de humanização na maioria dos pontos de cuidado à saúde, né? Falta isso nas farmácias, drogarias, falta isso nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, e é uma coisa muito difícil de responder. Eu fiquei me perguntando, né, fazia algum tempo que eu não refletia sobre essa questão, o porquê está faltando, né, onde é que a gente se perde com relação a isso, qual é o motivo, ou os motivos, né. Então, quando a gente busca, né, sobre publicações com relação à humanização, nos últimos 20 anos nós temos um crescimento absurdo com relação a isso, e quando a gente vai dar uma olhadinha ali nas publicações, né, a gente tem sempre a questão da humanização como um projeto, uma política, algo que está para ser implementado, está para acontecer, e nós vimos, né, estamos falando disso há muito tempo, e parece que a gente fala, e na prática a gente, acho que é claro para todos, né, a gente deixa um pouco a desejar. Então, eu quero tentar tirar essa automatização que a gente tem, né, com relação ao atendimento, com relação ao cuidado à saúde dos pacientes. Então, para a gente tentar um pouquinho aqui, né, para só de colocar isso como algo que deveria acontecer, ou como um plano, né, de acontecimento, de algo que a gente queira colocar para funcionar, no SUS ou não, né. Então, concordem vocês comigo ou não, grande parte, eu acho, desses conceitos, né, que a gente vê, ou trechos desses conceitos, a gente está deixando muito isso na teoria, né. Então, eu acho que, como eu falei lá no começo, é um assunto que a gente tem sempre que retomar para falar, porque a gente deixa de lado, a gente, né, entra naquela rotina maluca que, né, todo profissional de saúde sabe como a gente trabalha e como é a correria, e que a gente não tem a estrutura que a gente precisaria para dar o melhor atendimento, para cuidar do nosso paciente, a gente não tem o tempo que a gente gostaria, o paciente não tem a paciência que a gente precisaria para atender ele da forma como a gente considera ideal. Então, eu queria muito trazer algumas coisas para nós refletirmos, né, e tentar, de verdade, colocar 1%, né, de tanto que a gente fala e do que vocês já viram sobre humanização. E aí, descomplicando um pouco, desconstruindo esses conceitos, a humanização, né, lógico que, a meu ver, isso eu construí uma ideia que eu acho, né, que funcionaria na prática, ela está muito relacionada com tudo que cerca, né, ali o paciente, os profissionais, o estabelecimento, a gestão do estabelecimento, o próprio paciente. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né, o paciente faz parte do tratamento. Eu vou falar bastante sobre a questão da consulta com o paciente, né, o paciente faz parte e ele é responsável pelo tratamento dele, pelo sucesso da terapia. Então, a gente, hoje, há até uma discussão com relação a chamar de paciente, né, porque paciente, se a gente for levar ao pé da letra, né, mais um conceito, que eu odeio conceitos, é o cara que está ali, né, estagnado, parado, e ele recebe as ordens de alguém que está ativo, né, determinando alguma conduta, no caso de nós profissionais de saúde. Então, essa questão da humanização, ela envolve muito isso, né, a relação entre os profissionais, estabelecimento e paciente, né, virando tudo aí praticamente uma coisa só. Então, dentro disso, pessoal, como eu já comentei lá no comecinho, né, independente do âmbito que você esteja atuando, se você é um dentista e está no seu consultório, um nutricionista e está no seu consultório, um farmacêutico que está numa drogaria, no hospital ou no seu consultório, em qualquer lugar que seja, a gente precisa levar essa questão da comunicação, dessa multidisciplinaridade, né, a questão de atuação multiprofissional para fora, né,
dos hospitais, por exemplo, a gente vê isso muito nas residências multi, e a gente não consegue colocar essa questão da comunicação bem desenhada fora desse âmbito, né, que já tem ali algo pré-determinado. Então, eu tive um consultório por 4 anos e foi muito legal porque eu conseguia fazer esse contato com outros profissionais, mesmo a gente não estando ali no mesmo estabelecimento. Eu acho que é legal a gente começar a pensar nisso, acho que está bem claro já para todo mundo, profissional que trabalha sozinho, ele vai ficar para trás hoje, quanto mais gente trabalhando junto, melhor o resultado, os profissionais em si estão se abrindo mais para isso. Então, dentro da questão de humanização, eu considero a comunicação, né, não só entre os profissionais, mas também com o paciente, algo de extrema importância, né. Empatia é uma das coisas que talvez a gente mais perde aí, né, quando a gente está naquela rotina de cuidar do paciente, nós que escolhemos cuidar de pessoas, né, a gente, não sei vocês, mas sempre tem aquele comentário, nossa, você não leva, né, a dor das pessoas para casa, não te pesa, não... Então, eu acho que a gente tenta, às vezes, se blindar por algumas, né, para não sair carregado, não dividir os problemas ali do paciente, a gente acaba deixando até a questão da empatia de lado. Então, além da comunicação, se colocar no lugar da pessoa, né, a entender o que esse paciente está passando, entender o que ele está buscando, principalmente, né, nem sempre ele está buscando ali, falando aqui, no caso, de uma doença, um tratamento medicamentoso e tal, às vezes ele está buscando uma companhia, ele está buscando atenção, ele está buscando algo que é muito mais simples, né, e que a gente acaba deixando de lado. A gente foca tanto na questão técnica, né, de saber resolver problemas e saber qual é o melhor medicamento, saber, enfim, coisas técnicas a gente acaba deixando, né, toda essa questão de comunicação, de empatia, de entender o lado do paciente, a gente deixa de lado, né. E como eu falei, dentro desse processo também é importante que o paciente participe, que ele seja ativo, que ele seja responsável, né, pela condição de saúde, pelo tratamento. Então, tudo que a gente faz, a gente pactua. Todo mundo aqui já foi a algum atendimento de algum profissional de saúde, e eu acho que não tem nada pior do que você sentar para conversar com um profissional de saúde e ele determinar algo para você seguir, sem te questionar, te perguntar, saber se você concorda, saber se você consegue fazer aquilo que ele está te pedindo. Então, peço muito para vocês que, quando estiverem, né, atuando, pensem bastante nisso, né? Isso determina, inclusive, o sucesso ali da sua intervenção, da terapia que você prescreveu ou de algo que você mudou na rotina do paciente. Quando você traz ele para junto de você, essa questão, né, de alcançar o sucesso, alcançar o objetivo final, se torna muito mais fácil, né? Escutar o meu paciente, pessoal. Eu vou mostrar alguns dados ali da minha pesquisa de mestrado, e era muito engraçado. Eu atendi os pacientes em unidades básicas de saúde. Eu recebi relatos de mais de 20% dos pacientes ali que falavam, nossa, eu nunca fiquei mais do que 5 minutos dentro de um consultório conversando. Então, essa questão de escutar, né, da escutativa, não simplesmente ouvir o que o paciente está falando ali, está de olho na minha prescrição, ou já está de olho na evolução, então ter atenção, mostrar para o paciente que você está interessado em ajudar, né, mostrar que tem diversos caminhos, dar atenção para ele, e aí englobar toda essa questão de comunicação dentro disso também, né? Criar um vínculo é extremamente importante, né? O paciente que se sente à vontade ali para te falar tudo o que ele precisa, facilita, né, o processo da consulta, facilita ele aceitar, né, o que você vai propor, facilita ele retornar, facilita ele te dar um feedback das intervenções ou do que você propôs para ele. Então, criar um vínculo é extremamente importante. Cada vez mais a gente
né, quer se afastar, quer menos vínculo, principalmente com o paciente, porque, em teoria, a gente acha que ele só traz problemas para a gente resolver, né, mas, enfim, a nossa escolha, nossa profissão é essa, então, eu acho que criar um vínculo com o paciente é algo, assim, muito importante dentro desse contexto de humanização. E a questão da individualização, que eu acho que é mais uma palavra muito importante, assim, né, desconstruindo todos esses conceitos. Falando da questão farmacêutica, a gente busca muito isso da individualização da farmacoterapia do paciente, mas se a gente não faz tudo isso que a gente comentou até agora, é impossível, né, eu individualizar não só um tratamento, mas individualizar um atendimento para o meu paciente, né, se o meu paciente é uma criança, se o meu paciente é um idoso, se o meu paciente é uma pessoa mais animada, se ele é mais fechado. Então, a gente, de certa forma, robotizou um atendimento, né, e isso se reflete também nos resultados ali que a gente acompanha, né, dos tratamentos do paciente, das intervenções, das condutas. Então, eu considero aí, né, essa forma maluca que eu gosto de tratar as coisas sem muitos conceitos, que essas são palavras importantes que a gente sempre precisa lembrar, né? Questão de comunicação, empatia, isso de criar o vínculo com o paciente, né? Trazer ele, fazer ele se sentir parte do tratamento ou do cuidado à saúde dele. E sim, ele é responsável. Às vezes ele não sabe, mas a gente precisa mostrar isso para ele, entender muitas vezes o lado dele, individualizar a forma como a gente conversa, como a gente atende, como a gente prescreve para ele. Então, eu acho que tudo isso reflete muito bem a questão da humanização, né, do atendimento humanizado, sem a gente se apegar muito a conceitos. Falando aí, pessoal, do que eu comentei, só para vocês entenderem mais ou menos, eu fiz a avaliação do serviço de saúde, unidades básicas, né, no meu mestrado, aí a gente está falando de praticamente 400 pacientes, 24 unidades básicas de saúde. Então, eu avaliei alguns pilares do serviço, algumas questões relacionadas ao atendimento, algumas outras questões relacionadas à qualidade de prescrição, resultado de tratamento, intervenções. E eu acho que não é novidade, né, para ninguém, que nós temos esses problemas aí, principalmente dentro do SUS. Tá? Vamos falar um pouquinho, porque aqui é o contexto do SUS. Então, como que foi feito isso? O paciente chegava até a unidade básica de saúde, recebia o atendimento comum de rotina dele e passava por mim numa pós-consulta. E aí eu avaliava alguns aspectos, né, com relação ao atendimento, ao tratamento, à condição de saúde dele. E aí, logo depois que ele pegava os medicamentos dele. Então, eu consegui ver muitas coisas que hoje eu levo para a minha prática, porque eu sei que são dificuldades dos pacientes. Então, praticamente 50% dos pacientes ali, eles saíam com prescrições com problemas de legibilidade, tá? Não adianta o médico prescrever, né, o dentista, o nutricionista, o farmacêutico, prescrever pensando só em quem vai dispensar o medicamento, aquilo é um documento do paciente. Então, imagina esse paciente aí, vou falar mais dados, mas imagina metade dos pacientes saindo de um atendimento de saúde com problemas na legibilidade. Ele considerando não entender a prescrição dele, que é um documento que, quando ele tiver dúvida, ele vai ter que olhar. A gente sabe que o paciente não vai ter o acesso ao profissional na hora que ele quer, ele não pode, né, é muito difícil para ele voltar ao serviço de saúde, principalmente agora, no contexto de pandemia, para tirar dúvidas sobre medicamentos. Então, na hora de fazer a prescrição, a gente tem que pensar muito nesse ponto. Outra coisa que foi avaliado, que eu acho um dado importante, envolve toda essa questão que eu falei aí, das palavras-chave, né, do contexto de humanização e de cuidar da saúde individualizada, né. Nós tínhamos lá, né, um score que eu avaliava quanto esse paciente entendia sobre a terapia dele, sobre a condição de saúde, e os pacientes, né, a maioria ali, 69%, eles relatavam
que entendiam sobre a condição de saúde deles, que tomavam os medicamentos da forma correta, que sabiam, né, que eram ali gestores do tratamento deles de forma correta, de forma sensacional, mas a gente via que grande parte desses pacientes não alcançavam o sucesso. E aí, por meio desse score, foi avaliado, né, esse entendimento aí do paciente, um entendimento real, e menos da metade deles realmente entendiam, né, o quanto eles achavam, né, entendiam sobre a saúde, sobre a condição de saúde, sobre o tratamento. E aí, além disso, 20% dos pacientes saíam dessas unidades sem nenhuma informação, sem nenhuma orientação sobre a terapia, sobre a condição de saúde. Então, imaginem os pacientes né, sendo atendidos, saindo com prescrições ilegíveis, achando, né, esse problema do paciente ter a segurança e achar que ele está fazendo tudo certo, que a condição de saúde dele está sendo tratada, é algo muito complicado, fica difícil para a gente, como profissional de saúde, fazer intervenções e ajudar. Então, é algo que eu sempre toco nesse ponto, a gente precisa ser o profissional chato, que questiona o paciente, que pergunta, que tira as dúvidas, porque às vezes para o paciente é algo, né, que está bem simples, foi falado para ele, ele está seguindo, então ele acha que ele está seguro de tudo, que ele está fazendo tudo corretamente. A gente precisa sempre investigar se é realmente isso que está acontecendo. E mais do que isso, para piorar, né, um pouco a situação, cada vez mais os nossos pacientes, eles estão utilizando mais medicamentos, né? Então, eu tive pacientes ali com até 13 medicamentos e, né, fora tudo isso, pensa o paciente, 13 medicamentos, uma prescrição elegível, pouquíssima informação para, né, seguir o tratamento, fazer a terapia dele. E aí entra muito dessa questão da humanização, né? Será que eu não posso ter um carinho ali na hora de fazer uma prescrição e pensar se o meu paciente, se ele sabe ler, se ele tem dificuldade com alguma coisa, se ele tem dúvidas, e eu já perguntar, colocar em prática aqui, né, a questão da educação em saúde, que é dever de todo profissional. Será que eu não posso gastar 1 minuto, 2 minutos a mais ali, fazer uma orientação importante para o meu paciente com relação, né, seja lá o que for que a gente vai pactuar com ele? Será que eu não posso repensar, né, a terapia? Será que esse paciente está usando muito medicamento, pouco medicamento? Será que ele precisava, né, de alguns ou pouco, poderia, né, adicionar outros? Então, a gente se automatiza muito nesse sistema de atendimento ao paciente e, principalmente falando de prescrição de medicamentos, a gente vê que é uma renovação automática. Em unidades básicas de saúde era o que eu vi, o paciente era atendido ali 3 minutos pelo médico, tinha uma renovação de receita, e era aquilo durante 10 anos da vida do paciente. Às vezes ele nem sabia o que ele estava tratando, para que era cada medicamento. Então a gente precisa pensar nisso. Eu sei que, óbvio, nós temos diversas barreiras no sistema, né? É o tempo de atendimento. Eu trabalhei com médicos que tinham que atender 24 pacientes em, sei lá, 1 hora. Não tem como fazer um atendimento. Então, óbvio que eu entendo as barreiras, eu sei, mas a gente precisa fazer com o que a gente tem, né? A gente, às vezes, fica esperando uma puta condição ideal para tudo e essa condição nunca chega. Fica sempre precisando de algo a mais, eu não consigo fazer isso porque eu preciso ter tal coisa. Então, eu sou um defensor da gente realmente fazer tudo com o que a gente tem nas mãos, com o que dá para fazer, e sem ficar dando desculpa, né? Tentar fazer o melhor com o que a gente tem. Então, muito dessas condições que a gente fala, e eu gosto de trazer essa reflexão, porque para mim é o gargalo, é a raiz do problema ali do sistema de saúde. A gente sempre fala de superlotação e questiona a quantidade de médicos, quantidade de enfermeiros, estrutura, né, física. E eu acho que se a gente começar a pensar mais simples, né, mais descomplicado, tentar melhorar essa questão da falta de orientação que o meu paciente tem, tentar ter um carinho ali quando a gente vai pensar na farmacoterapia dele e ver se aquilo não está mais complexo do que deveria, né? Se a gente tiver esse carinho na prescrição,
É tão triste ter que falar de prescrição legível, né, manuscrita, a gente já teria que estar com isso digitalizado há muito tempo, mas na prática a gente nem sempre tem a estrutura que a gente precisa. Então tudo isso vai fazendo com que o paciente tenha mais dificuldade, né, para entender essa questão do tratamento dele, retorne para o sistema de saúde ali com um quadro cada vez mais complicado, terapia não tem resultado, ele não alcança, né, o que a gente objetiva para ele vai retornar cada vez piorado, aumentando o tempo de internação, ocupando os leitos, né, por mais tempo, e a gente tem essa questão da superlotação. Então, eu refletindo sobre essa questão da humanização, assim, que fazia algum tempo que eu não parava para pensar, eu acho que ela se encaixa muito bem nesse contexto, né, principalmente quando a gente fala do atendimento na atenção básica e para os farmacêuticos na farmácia comunitária. Se a gente começar a pensar, talvez de forma mais simples, a gente consegue, pelo menos, ajudar nessa cascata aqui que a gente vem vendo acontecendo há muito tempo. E aí, trazendo alguns dados para a gente ter a noção da importância e de como a gente pode ajudar, né? Eu trouxe aqui alguns dados de doenças crônicas não transmissíveis, né? Estou falando aqui de doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, né? As não transmissíveis, diabetes. E nós temos 35 milhões de mortes por ano nessas doenças, né? Se tratando de doenças crônicas não transmissíveis. E sempre quando eu vou falar de doenças crônicas não transmissíveis, eu vejo alguns dados sendo atualizados e só aumentam, né, a perspectiva é que isso piore, e eu acho muito louco isso, porque é um cenário evitável, né? As doenças crônicas, se a gente trabalhar na prevenção com o paciente, mostrando para ele a importância de ir lá no primeiro tratamento, ele aderir ao tratamento, ele fazer as mudanças no hábito né, no hábito de vida dele, prática de exercícios, uma alimentação mais saudável, a gente consegue diminuir isso. Então, para mim, é um quadro, é um número, assim, que me preocupa, me assusta muito. E aí, não teria como eu deixar de lado, né, pessoal, falar sobre o contexto mais atual possível que a gente está vivendo, que é a pandemia. Então, eu tive a oportunidade de apresentar em alguns congressos, algumas palestras, falando, né, sobre essa questão, como será que está agora o meu paciente, né, a gente já viu esses dados aí, a gente sabe que a situação já era catastrófica, né, agora, então, a gente pode supor que esteja pior, não sei quanto, não tem como medir isso, mas acho que é a hora da gente pensar de verdade em colocar tudo isso em prática, né? A gente sabe que durante a pandemia os pacientes eles foram menos aos serviços de saúde, né, para procurar o cuidado voltado às outras doenças. De certa forma, foi dada uma importância quase que exclusiva para o corona, para a Covid, e aí as outras doenças, né, foram um pouco deixadas de lado, os pacientes deixaram de fazer o tratamento, deixaram de fazer acompanhamento, deixaram de buscar o profissional de saúde, e então a gente já pode imaginar que isso esteja muito pior. Falando dessa questão, né, sair do contexto, né, do conceito, assim, de humanização, mas ainda falando de como a gente pode utilizar essa questão da humanização na prática, eu trouxe esse dado que eu gosto muito de mostrar também, é um dado simples de hipertensão, para a gente ver o quadro real desses pacientes. Então, nós temos no Brasil que 61% dos pacientes hipertensos, eles sabem que ele tem hipertensão, né? Eles têm conhecimento sobre essa questão de saúde. Nem metade deles, né, está fazendo o tratamento e nem 20% dos pacientes têm o controle da pressão arterial. Esse dado está lá na última atualização da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós tivemos uma atualização agora, mas eu não vejo isso sendo melhorado. Então, o que será que está acontecendo? O meu paciente está tendo o atendimento, de certa forma, tendo o diagnóstico, nem metade dele está fazendo o tratamento. O que será que é isso? Será que é a prescrição que ele pegou e não entendeu? Será que o médico prescreveu
com um nome comercial, ou não só o médico, qualquer profissional prescritor prescreveu ali com um nome que o paciente não conseguiu ter o acesso, né? A gente sabe que no SUS a prescrição obrigatoriamente deveria ser pelo princípio ativo, então tem muitas questões aqui nisso tudo. E a questão do controle, caramba, nem 20% dos pacientes que sabem que tem hipertensão, que tratam hipertensão, tem o controle dessa condição. Então, eu acho que, além, né, eu como farmacêutico, mas falando para vários profissionais aqui, o que será que está acontecendo nesse meio do caminho? Né, o paciente, como eu falei, é responsável pelo cuidado, né, por tudo ali da saúde dele, mas tem muito da nossa culpa, tem muito da forma como a gente atua, né, e do sistema também. E eu acho que toda essa questão, né, dessa introdução aí da humanização no atendimento, vai de encontro para colaborar com isso. E além disso, né, pessoal, tivemos na última diretriz uma atualização de que 350 mil pacientes vêm morrendo aí por complicações de doenças cardiovasculares. E beleza, né? Isso era antes da pandemia. Imagina agora que o meu paciente está indo menos, né, ao serviço de saúde, está deixando de acompanhar com a frequência que ele acompanhava, às vezes até deixando o tratamento dele de lado. Será que não falta um profissional ali para dar uma ajuda? Será que esse meu paciente que deixou de ir ao sistema de saúde, ao serviço, será que não evoluiu? Aqui a gente está falando no caso da hipertensão. Será que ele não desenvolveu uma doença arterial, uma arritmia, né, uma insuficiência cardíaca? A gente não sabe como que esse paciente está hoje. A gente imagina que ele esteja pior. Então, eu acho que com o retorno aí dos atendimentos, eu acho vocês, né, quando estiverem aí na prática, pensarem nessa questão. O meu paciente está voltando pior ainda, para talvez um sistema de atendimento que vai estar mais maluco, né, mais cheio. Então, acho que é válido nós pensarmos com carinho em todas essas questões aí e colocar em prática tudo isso que a gente falou de humanização até agora. Mais dados, né, para a gente talvez se assustar aí. Aqui no Brasil, nós, né, brasileiros, somos o quarto do ranking aí, com relação a diabetes. A previsão para 2040 é de 23,3 milhões de diabéticos. Eu não sei se vai ter profissional para cuidar de tanta gente. Eu espero que a gente consiga, mas, enfim, é mais um dado para a gente se assustar, que também era uma previsão antes da pandemia, né? A gente teve diversos pacientes aí, principalmente os idosos, né? Ficaram dentro de casa, trancados, mudou rotina, mudou alimentação, mudou acompanhamento. Será que isso não vai piorar? Será que nós não teremos novos jovens diabéticos aí, né, no futuro? Então, mais uma coisa para a gente pensar. E seguindo, né, aquele raciocínio da hipertensão, será que o meu paciente já diabético, será que ele não evoluiu, não teve uma complicação, né, nesse período que ele teve menos acompanhamento? Então, triste, mas a gente tem que pensar nisso. Com relação a doenças, né, mentais, emocionais, chamem como quiser, mas a gente falou muito sobre isso durante a pandemia, né? A gente tem alguns dados de que isso aumentou muito, né? Principalmente aqui, ó, em países de baixa e média renda, nós temos esse dado de que 75% dos pacientes não recebem tratamento para essas condições. Estou falando aqui de depressão, ansiedade e as outras mais. Então, 75% dos pacientes estão aí largados, né? Largados em termos, e não têm a atenção que deveriam, não têm o tratamento que deveriam, não têm o acolhimento que deveriam para estar lutando contra, né, essa condição de saúde deles. Então, a gente fala, né, sobre doenças de forma separada, mas a gente tem que parar, né, de colocar por blocos isso, é muito difícil a gente trazer de uma forma didática, mas a gente tem que lembrar que a gente trata o paciente, a gente tem que parar de tratar doenças, tratar, né, por módulos, a gente tem que pensar no paciente em si, o paciente não chega por módulos lá pra gente,
para tratar só a hipertensão, para tratar só o diabetes, né, para tratar só a depressão e ansiedade. Então, a gente tem que começar a enxergar o paciente numa forma única, né, numa forma ampla, e deixar de olhar somente para a doença. Mas alguns dados, né, aí no pós-pandemia, nós tivemos que 47,3% dos, principalmente trabalhadores dos serviços essenciais, desenvolveram sintomas de ansiedade e depressão. Então, a gente pode esperar que daqui para frente nós, né, acho que já todo mundo já imaginava isso, mas daqui para frente isso vai estar muito mais dentro do sistema de saúde, vai chegar muito mais para a gente precisa estar pronto para acolher esse paciente, para atender. A questão do abuso de bebidas alcoólicas na pandemia também, né, acho que não é novidade, mas 44,3% das pessoas, né, abusaram mais das bebidas alcoólicas aí por diversos motivos, né, que não cabe a gente discutir, mas enfim, é algo preocupante, porque a gente sabe que isso é fator de risco para desenvolver, para piorar doenças, e, além disso, né, mais de 50% ali, não só desenvolveram os sintomas, mas sim tiveram diagnóstico de depressão junto com ansiedade, tá? Numa paulada só. Então, como eu falei, a questão de humanização e todas aquelas palavras chaves ali que eu destaquei, eu acho que vem muito de encontro com relação ao cuidado desses pacientes que vão chegar para a gente, que estão chegando já, né, nesse pós-pandemia aí que está por vir. Então, deixando a automatização de lado, né, quando a gente fala de atendimento, de consulta, nós temos diversos métodos de atendimento, que eu não sei que o povo tanto se apega a método de atendimento, mas, enfim, a consulta, quando a gente fala, né, é qualquer episódio de contato com o paciente. Então, se eu vi o paciente no corredor do hospital e conversei com ele, aquilo foi uma consulta, óbvio que não dentro do consultório, num ambiente privatizado, privativo, como deveria ser, mas é um episódio de contato. Então, sempre tem, né, a questão da introdução, a gente constrói um relacionamento com o paciente, a gente identifica as necessidades, a gente propõe soluções e a gente pactua com ele estratégias para chegar naquele objetivo que a gente quer chegar. A grande questão disso, e que eu já comentei bastante, é que, de certa forma, a gente deixa isso tudo mecânico, né, muito automatizado. Eu gosto muito de usar esse resumão aqui, né, do método de atendimento. A gente, não sei para os outros profissionais, mas na farmácia clínica eu costumo falar sempre do processo de consulta dessa forma, né, então, o meu paciente, ele vai chegar, eu vou ter que acolher ele, eu vou ter que entender por que ele está lá, eu vou ter que saber quem é o meu paciente. A gente sabe que é muito diferente atender paciente pediátrico, atender um idoso, atender um jovem, tudo muda, né? A questão das opções, né, de tratamento, a forma como você se dirige ao paciente, tudo isso muda. E no acolhimento a gente precisa sempre saber da história clínica, da história de medicação. Eu, como farmacêutico, e acho que os colegas farmacêuticos aí que estão presentes também, a gente vê muito essa questão sendo furada, né? Os profissionais atendendo pacientes e deixando de lado a história clínica, a história de medicação do paciente. E isso é um dos motivos que cada vez mais os nossos pacientes vêm tomando mais medicamentos. O paciente roda, né, no serviço de saúde, vai sendo atendido por vários profissionais e vai acumulando medicamentos, tratamentos e tudo mais. A hora que a gente pega, por exemplo, para fazer uma conciliação medicamentosa, né, que é juntar todos esses tratamentos e tentar deixar algo padrão para o nosso paciente, a gente recebe uma coisa mais bizarra do que a outra. O paciente com duplicidade de medicamentos, fazendo o mesmo tratamento com classes diferentes de medicamentos. Então, coisas que poderiam ser evitadas com a comunicação, com, né, um levantamento de dados do paciente, com uma conversa ali mais próxima dele, pedindo para ele contar o histórico dele, deixando ele se abrir, né, não ficar ali prensando o meu paciente, apressando ele para que ele vá embora logo, a gente resolva tudo como a gente queria.
eu tenho que avaliar, né, a situação que o meu paciente traz para mim, identificar os problemas, né, os que ele traz e os possíveis problemas que podem acontecer lá na frente. Eu preciso aconselhar o meu paciente, e aqui entra a questão de pactuar com ele, fazer ele se tornar parte de tudo isso, né? Eu preciso definir metas terapêuticas, eu preciso fazer intervenções, eu preciso pensar num retorno, num acompanhamento do meu paciente, e aí acompanhar, né, pessoal? Acho que essa parte talvez seja a mais difícil, né, dentro do sistema de saúde, porque o paciente ele se perde no sistema, ele nunca está sendo acompanhado pelo mesmo profissional, e eu acho que a gente precisa buscar uma forma de ter esse retorno do paciente, ter esse feedback, não só, né, para acompanhar a condição de saúde, mas saber se o nosso serviço teve um impacto legal, se melhorou, para a gente começar a replicar condutas que gerem resultados, né, positivos para o nosso paciente. Então, o meu paciente, a gente precisa saber se ele alcançou metas, né, se ele fez o que foi pactuado. O nosso paciente sempre vai ter novos problemas, então é importante eu manter esse vínculo, esse retorno com o meu paciente sempre. E aí entra a questão da importância da comunicação, né? Eu preciso individualizar, eu preciso adaptar a linguagem para o meu paciente. Por favor, profissionais de saúde, falem Gente, fácil com os Cauê. pacientes, tá? Eu sei que a gente, né, fala dessa forma, o paciente não entende. A gente, essa forma de, a gente precisa do paciente, a gente precisa, a gente vai falar com o meu paciente. Tem um paciente que ensina uma porrada de paciente, né? A gente precisa parar de estar colocando o que é certo e o que é errado. A gente precisa, né, para cada situação há uma coisa certa e há uma coisa errada, né? Então, isso não pode ser algo que a gente, por exemplo, vê em protocolos e segue ali como se aquilo fosse, né, para todo mundo. Então, a gente precisa começar a individualizar tudo isso, né? E aí no acolhimento é sempre importante, pessoal. Entra muito de humanização nisso, a gente acolher o paciente, a gente se apresentar, a gente falar, né, como a gente pode ajudar, aí cada profissional pode ir até um limite, a gente precisa explicar como a gente pode ajudar o nosso paciente, a gente precisa saber, como eu falei, quem é o nosso paciente, se ele é uma criança, se ele é um adulto, se ele é um idoso, se ele vai ter condições econômicas para seguir o que a gente está pensando em pactuar com ele, se ele já tem alguma preferência, se ele tem experiências prévias com tratamentos, com uso de medicamentos ou outra coisa, dietas, o que quer que seja. Por que ele está lá é muito importante, pessoal. A gente precisa, como eu falei, eu vou deixar um vídeo no final para vocês como uma, uma sugestão aí para vocês verem bem rapidinho de um relato de uma médica e ela contando de um caso que a paciente, na verdade, nem precisava muito, né, do tratamento, ela precisava mais de uma conversa. Mostro para vocês no final, mas a gente precisa treinar e saber identificar o porquê o nosso paciente está ali, né? Às vezes ele procura um simples problema de saúde para ser ouvido, para conversar, e a gente precisa dar atenção para esse paciente, né? Na avaliação, eu preciso saber os problemas de saúde do meu paciente, reunir as informações sobre o estado dele, né? E é bem importante falar sobre isso para todos os profissionais, porque, como eu falei, a gente acaba tratando doenças ali em blocos, né? Na verdade, a gente precisa tratar o paciente. Eu posso ajudar em várias coisas ali, outro profissional pode ajudar também, a gente às vezes deixa um pouquinho de lado, né? Vou fazer o meu, passo para o outro. Então, pensar nessa questão, né, do objetivo final, que é ajudar o nosso paciente, ajudar os outros profissionais de saúde, os nossos colegas, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar junto em prol desse paciente. Eu preciso lembrar, né, avaliar, fazer a história da doença do meu paciente, fazer a história médica, qual medicamento ele usa, quanto tempo ele está usando, quais doenças ele tem, né, os exames, sempre importante levar tudo em conta e, né,
juntando tudo isso, foi muito louco quando eu montei essa aula, que tudo que a gente fala sobre a parte de humanização está muito implícito dentro desse processo de atendimento que a gente deveria realizar, né? Infelizmente, por várias barreiras, vários motivos, a gente acaba pecando em alguns pontos, né? Para os farmacêuticos, né, é importante avaliar sempre os medicamentos que o meu paciente está usando, questões relacionadas à adesão, como eu falei lá em alguns dados, nós temos pacientes que estão com diagnóstico ok, eles estão, de certa forma, tendo acesso ao medicamento, só que eles não estão fazendo adesão à terapia, né? Eu costumo brincar que é a mesma coisa de você estar pagando a academia e não ir, né? Não vai ter resultado, não adianta o paciente estar com tudo na mão e ele não colocar o medicamento no organismo dele. Então, a gente precisa sempre avaliar essa questão. Na pandemia, a maioria dos atendimentos que eu fiz foi com relação a isso, pacientes com dúvidas se descontinuavam o tratamento, se, né, usavam outros medicamentos, se poderiam usar outros medicamentos, alguns usavam e depois vinham tirar dúvida, então é algo que eu acho que não só farmacêuticos, mas todos os profissionais têm que ficar atentos, né, com relação à adesão, porque se a gente prescreveu, o paciente retornou, a gente, em tese, né, está considerando que o paciente aderiu ao que a gente propôs para ele, e na maioria dos casos, né, a gente tem diversos estudos que mostram que nem 60% dos pacientes chegam a essa adesão que o profissional deseja. A farmacoterapia ideal, né, pessoal? A gente, como todos os profissionais, para a gente alcançar isso, será que o meu paciente está precisando do que eu quero prescrever para ele, do que eu vou pactuar com ele? Será que ele vai fazer adesão? Será que essa terapia está sendo ou vai ser efetiva? Será que ela é segura para o meu paciente? E aí nisso entra toda a questão da individualização, de eu saber quem é o meu paciente, eu ter conversado, ter dado atenção para ele, para a gente chegar nisso que a gente precisa. Bom, a gente precisa estabelecer a relação com o meu paciente, como eu falei, a gente precisa, né, levar em conta a saúde, as crenças que o meu paciente já tem, a gente precisa fornecer orientações, mostrei os dados, né, a gente sabe que na prática isso está você um pouco realista e está bem deixado de lado, né? Não está um pouco, não. Nossos pacientes estão saindo com pouquíssima orientação sobre tudo, né? A gente precisa confirmar, inclusive, se eles entendem, porque não sei o que acontece com o paciente, né? Quando a gente explica e pergunta para ele se ele entendeu, ele sempre entendeu, né? É automático o movimento dele balançar a cabeça e falar que entendeu. A gente precisa dar mais uma cutucadinha ali para ver se foi realmente isso que aconteceu, né? E aí a questão do retorno, pessoal, principalmente profissionais que trabalham, né, em consultórios isolados, não trabalham com uma equipe multi, é sempre importante a gente ter esse feedback para avaliar os resultados, né, das nossas condutas, do que a gente determinou, resolver outros problemas, talvez tentar melhorar a nossa conduta, né, acho que isso para a nossa prática, para a gente aprender, né, o que está sendo bom, o que está funcionando, é extremamente importante. Então, só relembrando, eu acho que dentro de tudo isso, né, se a gente colocar essa questão da comunicação, essa questão da empatia, da individualização, tanto do atendimento quanto, né, da nossa prescrição, se você é um nutricionista lá da dieta que você vai prescrever, se você é um médico do medicamento ou o dentista, o farmacêutico também na prescrição, a gente precisa individualizar. É muito legal para o nosso paciente quando você chama ele pelo nome, quando você conversa com palavras que ele entende, quando você se coloca no mundo dele. Então, não só bom para o paciente, mas é muito mais fácil também para a gente, né, alcançar os resultados que a gente quer. E lembrar sempre, né, pessoal, como eu falei, a gente divide sempre em blocos as doenças, mas a gente tem que lembrar que no meio disso tudo nós temos o paciente. Então, a gente tem que começar a parar, né, de tratar doenças e sim tratar pacientes, né, considerar ele como
como algo, a gente fala, né, olhar de forma holística para o nosso paciente. Então, parar de setorizar um pouco as doenças e olhar ele no geral e dar atenção a ele como uma pessoa, como um ser humano. Bom, queria fazer um convite para vocês, para quem ainda não conhece o Descomplicando a Farmácia Clínica, né, nós temos lá, hoje, eu perdi o controle dos profissionais que estão lá, mas inicialmente eram só farmacêuticos, hoje eu sei que nós temos médicos, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física, tá tudo misturado e com pacientes ali no meio, então eu sempre estou falando sobre uso de medicamentos, cuidado à saúde, cuidado, né, ao paciente, e eu queria convidar vocês para conhecerem o meu trabalho que está lá, né, tá bem legal, o pessoal participando bastante, então acho que aqui, como nós temos mais profissionais além de farmacêuticos, eu queria muito contar com vocês lá, para a gente cada vez mais trabalhar junto e levar algo que seja legal para todos. Eu comentei, né, sobre o vídeo, acredito que alguns já tenham assistido, mas é essa palestra, tá, da Júlia Rocha, e assistindo esse vídeo, né, eu já assisti várias vezes e eu gosto de assistir sempre, eu encontrei talvez o conceito mais simples, mais básico para a gente falar, né, fechar essa questão da humanização. Então, ela fala lá na palestra dela que humanizar é ser humano atendendo outro ser humano. Eu achei uma forma tão simples assim, tão, sei lá, pura de falar que se a gente tentar, né, só fazer isso, ser um humano atendendo outro ser humano, a gente já consegue melhorar bastante coisa. Deixo para vocês meu contato, eu sei que nosso papo foi combinado para hoje, mas eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, podem entrar em contato por meio da página, Instagram, e-mail, como for mais fácil para vocês. Queria agradecer novamente o convite, tá, para estar falando com vocês aqui hoje sobre um assunto tão importante que, né, acho que me fez refletir algo que há bastante tempo eu não pensava e colocar tudo isso no contexto que a gente sempre fala em aulas, ou trabalhando, ou atuando. Então, foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham aproveitado, né, esse conteúdo, e fico à disposição. Obrigado, Murilo, pelo convite novamente. A gente que agradece, Cauê. Foi uma palestra, na verdade, foi uma aula, assim, foi sensacional. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Cauê, podem usar a caixa de texto agora, essa é a hora, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, Cauê. Vamos lá. É mais um achismo do que você acha. Eu percebo muito dos cursos de farmácia, principalmente da parte do Sudeste, da parte de São Paulo e tal, que é uma visão muito do farmacêutico na parte industrial. Uhum. Eles não têm muito, por exemplo, eu tenho uns amigos que fazem na USP, UNESP, e eles não veem muito isso de contato com o paciente. Lógico que eles têm isso na grade curricular, mas o foco deles é indústria, é indústria. Você acha que o de farmácia está melhorando para essa parte de humanização, para o farmacêutico resgatar isso, de lidar com o paciente? Que efeito disso? Eu, como farmacêutico clínico, né, Murilo, eu já trabalhei com controle de qualidade na indústria também, e hoje eu tento falar para os profissionais que eles têm que sempre que pensar no consumidor final do trabalho deles. Por exemplo, o cara está lá na indústria, o medicamento vai chegar no paciente, ou se é uma indústria de alimentos, vai ter um consumidor final. Então, querendo ou não, cara, é um cuidado. Você trabalha, por exemplo, fazendo o medicamento que vai tratar a pessoa que está doente. E eu acho que essa visão da humanização e de pensar na pessoa que vai usufruir ali do seu trabalho, tem muito disso, tem muito de humanização. Eu não acho que está distante, talvez no olhar do profissional, que seja um olhar mais fechado, sim, mas eu já olho toda essa questão de cuidar desse contexto, eu acho que dá para estar muito próximo, sim. Se a gente pensar assim, né, que o consumidor final é um paciente, a gente sim está cuidando de alguém. Eu tinha vários farmacêuticos que vinham me procurar, que falavam, cara, eu não aguento mais trabalhar fechado num local, porque eu separo materiais para cirurgia. Eu falo, cara, você faz um puta trabalho, porque se não tem o seu trabalho, não tem cirurgia, meu amigo. Então, a gente precisa
considerar a importância do que a gente faz, né? Qualquer profissional, sempre a gente vai estar beneficiando alguém. Excelente. Ninguém tem pergunta, gente? Tá tudo certo? Então, muito obrigado. Foi realmente sensacional. Agradeço novamente por ter aceito o convite. Eu fui no Instagram, eu acompanhei uma palestra de você sobre consulta farmacêutica. Eu achei sensacional. Falei, nossa, preciso entrar em contato com ele para ele falar, dar uma palestra. Muito bom. Então, a gente agradece muito mesmo. Pessoal, muito obrigado. Aproveitem o evento e coloquem em prática tudo isso que a gente está falando, por favor.